Capítulo 7. Há poucas semanas, eu estava começando o dia preso à cama, num estado de impotência aguda e bastante dor, deitado, incapaz de me mover, mas tenso por experiências anteriores. Ouvi uma voz tranquilizadora dizendo: agora você talvez sinta uma pequena pontada. Tenha certeza, pacientes do sexo masculino esgotaram todas as possibilidades dessa piada ruim nos primeiros dias ouvindo isso. E quase imediatamente fiquei confiante de uma forma diferente, pois aquela voz, aquela expressão e aquela pequena pontada significavam que a dor passaria. Meus membros se esticariam e meu dia iria começar. E assim foi. Mas e se, como certa vez pensei semi-conscientemente quando deitado com incômodo similar, aquela voz amigável tivesse apenas um toque de provocação, e se estivesse dizendo da forma mais banal possível: isso não vai doer muito. Todo o equilíbrio de poder teria sido violentamente subvertido, me deixando indefeso e petrificado. Eu teria instantaneamente de pensar em quanto tempo poderia coexistir com tal ameaça. O intrincado trabalho do torturador teria começado. Eu sublinho intrincado porque a tortura não é uma questão de simples dor e força bruta. Como descobri quando fui efetivamente vítima de tortura, é acima de tudo uma questão de ajuste sutil. Como estamos indo hoje, algum desconforto. Isso se torna mais problemático pela tendência da medicina moderna de retomar a utilização de eufemismos em qualquer caso, sendo a educada opção pelo desconforto um dos maiores destaques. Outra avenida de eufemismos é aberta pela abordagem planejada e coordenada, de modo que você pode ouvir a pergunta: já se encontrou com nossa equipe de gestão da dor? Assim que você ouve isso da forma errada, pode parecer um eco da prática do torturador de mostrar à vítima os instrumentos que serão usados nela, ou de escrever a gama de técnicas e deixar que essas ameaças façam a maior parte do trabalho. Galileu Galilei teria se disposto a isso enquanto passava pela pressão gradual que acabou convencendo-o a se retratar. Eu me tornei vítima de tortura quando desejei que os leitores de Vanity Fair tivessem uma ideia do que estava envolvido na sórdida e obscura controvérsia sobre o waterboarding, afogamento simulado, e a única forma que restava, ou que restava a experimentar, era me submeter ao procedimento. Obviamente havia limites à autenticidade do que seria infligido. Eu tinha de deter alguma espécie de controle das circunstâncias mas estava determinado a ir o mais longe possível para descobrir pelo que uma pessoa afogada realmente passa, com a ajuda de antigos e sérios membros das forças especiais, que sabiam estar violando uma lei americana em solo americano. Marquei um encontro nas montanhas da Carolina do Norte. Antes mesmo que pudéssemos começar, eu havia assinado um documento legal que os inocentava, caso eles me matassem por infligir trauma. Na verdade, uma palavra mais forte, físico ou psicológico. Talvez tenham lhe dito que o que acontece é uma simulação da sensação de afogamento. Errado. O que acontece é que você é lenta, mas inexoravelmente, afogado. E se em qualquer momento você conseguir escapar do gotejamento de água mortal, seu torturador saberá. Então, ele ou ela fará um ajuste pequeno, mas eficaz. Quando entrevistei meus torturadores depois, estava particularmente interessado nesse aspecto da questão. Ah, sim, disseram eles com algum orgulho. Temos muitos pequenos movimentos, sacudidas e torções que farão o trabalho sem deixar nenhuma marca no corpo. Mais uma vez, você percebe esse orgulho da técnica e o tom quase humanista de expressão profissional, a linguagem dos torturadores. A razão pela qual decidi escrever sobre isso no atual contexto vem a seguir. Desde que escrevi e publiquei o artigo original, que foi algum tempo antes de receber o diagnóstico de câncer de esôfago, sofri uma espécie de estresse pós-tortura que provavelmente ainda não foi classificado ou batizado. No meu caso, pelo menos, tem a ver com asfixia. A aspiração de umidade pode me deflagrar um surto de pânico, e se misturou aos sintomas maiores e mais mortais de minhas várias pneumonias, e todo dia sou obrigado a me preparar para ser alimentado por um tubo com um aparato de alimentação líquida.
ou ser lavado em diferentes graus de imersão. Portanto, tenho muita sorte de nunca ter ouvido o odioso sussurro do torturador ou me encolhido mediante a ideia de que estou apenas uma torção distante do medo severo e da aflição, uma palavra bem alta na escala de eufemismos. Mas agora sei como o truque pode ser feito. Passei por vários grandes hospitais americanos ao longo da minha experiência e pelo menos um deles é famoso por ser administrado por uma ordem religiosa histórica. Em cada um dos quartos desse hospital, não importa qual o seu ponto de vista deitado na cama, a principal visão é a de um grande crucifixo de metal preto cravado firmemente na parede. Eu não tinha nenhuma objeção especial quanto a isso em um determinado plano, porque aquilo não fazia muito mais do que repetir o nome do próprio hospital, tendo a não brigar com os capelães até ter algo pertinente a dizer. No Texas, por exemplo, em uma nova instalação especialmente projetada, que tinha torres de mais de 2 dúzias de andares, eu os levei a concordar a princípio que era ligeiramente idiota não exibir um 13º andar, pulando do 12º para o 14º. Ninguém se hospedava lá para se queixar de medos cósmicos gerados por números, nem iria sair por causa dele. Por falar nisso, parecemos incapazes de descobrir como essa pequena superstição desagradável surgiu. Contudo, por acaso eu sabia que era uma prática, durante as guerras religiosas e as campanhas da Inquisição, submeter o condenado a uma visão compulsória da cruz até a morte. Em algumas das pinturas fervorosas dos grandes autos de fé, não excluindo, acho, alguns dos queimados vivos captados por Goya na Plaza Maior, vemos a chama e a fumaça se erguendo perto da vítima, e a própria cruz suspensa sinistramente diante de seus olhos fechados. Tenho de dizer que, mesmo que hoje seja levado a cabo de uma forma mais paliativa, isso tem minha desaprovação, com base em suas associações sadomasoquistas pregressas. Há práticas médicas e hospitalares cotidianas banais que lembram as pessoas da tortura praticada pelo Estado. No meu caso, há práticas que não consigo separar do inferno de práticas anteriores. Mesmo a ideia de algumas aplicações mal feitas de água ou gás, com a intenção de hidratar e nebulizar, para combater problemas respiratórios, são mais que suficientes para me deixar gravemente doente. Quando comecei a pensar em um título para este livro, considerei anexar o verso obsceno como câncer, do aterrorizante poema de Wilfrid sobre a morte na frente ocidental, do Siete Decorum Est. A ação descreve a reação de um grupo de britânicos retardatários exaustos, apanhando-os em campo aberto durante um ataque com gás para o qual estavam despreparados. Gás, rápido, rapazes, um êxtase de atropelo, ajustando os capacetes desajeitados bem a tempo ponto e vírgula, mas alguém continua a gritar e tropeçar, estabanado como um homem em fogo escuro, através do vidro enevoado e a luz verde densa, como sob um mar verde, eu o vi se afogando, em todos os meus sonhos, sob minha vista impotente, ele se lança sobre mim, dissolvendo, engasgando, afogando. Se em algum sonho sufocado também você caminhasse atrás da carroça na qual lançamos, e visse os olhos brancos revolvendo em seu rosto tombado, como de um demônio doente de pecados, se pudesse ouvir, a cada esgar, o sangue, gargarejar nos pulmões corrompidos pela baba espumosa, obsceno como câncer, amargo como a massa regurgitada, de vis feridas incuráveis em línguas inocentes, meu amigo, você não contaria com tal prazer, a crianças ardentes de alguma glória desesperada, a velha mentira, do Siete Decorum Est, pro patria mori, quando também sou, às vezes, obrigado a uma consciência prematura pela sensação de sufocamento ou engasgo em pesadelo. Me dou conta de como é essencial que as fronteiras da medicina sejam tão rígidas e escrupulosamente patrulhadas. Gosto de que na própria profissão não haja nenhuma concessão a qualquer relaxamento em termos de padrão. Os gestores daquele famoso hospital deviam se envergonhar do papel histórico desempenhado por sua ordem na chocante legalização e aplicação da tortura, e eu tenho o direito, se não o dever,
de igualmente me envergonhar da política oficial de tortura adotada por um governo cujos documentos de cidadania apenas recentemente obtive.